Ok, então começamos. Na aula da semana passada, nós começamos a análise sintática, fazendo o estudo do sujeito. Hoje nós vamos dar continuidade fazendo o estudo do predicado. Então, lembrando que o predicado é aquela informação que damos do sujeito. Lembrando que o predicado nada mais é do que a parte da oração que possui o verbo, né, que traz para a gente a ação, que traz para a gente tudo aquilo que acontece na oração e no contexto. Nós vamos passar para a análise do predicado e classificação. Entretanto, antes da gente começar a classificar o predicado, a gente precisa retomar alguns conceitos e algumas classificações dos verbos. Então, nós vamos começar lembrando os tipos de verbos que existem, que a partir desses verbos nós teremos, então, a classificação dos predicados. Então, nós vamos ter dois tipos de verbos, os verbos de ligação e os chamados verbos significativos, que vocês devem ter ouvido falar já assim, ó. O verbo indica pra gente ação, estado, fenômeno da natureza. Ok. Significa que os verbos de ligação são os verbos que indicam estado e os verbos significativos são os verbos que indicam pra gente ação ou fenômeno da natureza. Por que são chamados significativos? Porque eles trazem o significado da ação. Vale destacar que o verbo que é chamado de impessoal, que indica um fenômeno natural, ele também traz uma ação. Chover, relampejar, nevar. Então, é um verbo significativo que traz em si a ação, entretanto, não é utilizado para se referir às pessoas, portanto, o verbo impessoal. Partindo desse princípio, que nós vamos ter verbos de ligação e verbos significativos, e nós já vamos relembrar como classificamos esses verbos, nós vamos ter três tipos de predicado. Quando eu tiver um verbo de ligação, significa que eu terei predicado nominal. Quando eu tiver um verbo significativo, eu terei predicado ou verbal ou verbo nominal. Isso é só a introdução, tá? A gente vai ver cada um deles de forma bem detalhada e de maneira bem específica. Então, retomando o raciocínio. Os verbos de ligação indicam para mim a classificação de um predicado nominal. Os verbos significativos indicam para mim a classificação de um predicado ou verbal ou verbo nominal. Ok? Ok? Passou para mim? Verbos? Passou? Sim, já passou. Ok. Então, vamos começar pelos verbos de ligação. Os verbos de ligação, eles ligam uma qualidade ao sujeito e tem como função expressar para a gente um estado ou uma condição. Aí eu tenho até a listinha aí para vocês, né, para vocês não esquecerem, memorizarem quais são os verbos de ligação. Qual é a função do verbo de ligação? Fazer uma ponte, vamos dizer assim, trazer, né, traçar uma relação entre o que nós classificamos como sujeito e o elemento da oração que classifica-se como uma qualidade do sujeito, que indica uma qualidade que será classificado como predicativo. Então, retomando, os verbos de ligação funcionam como uma ponte entre o sujeito e a parte da oração que é classificada como predicativo. Então, o predicativo nada mais é do que aquela expressão, aqueles elementos da oração que funcionam caracterizando o sujeito. Se vocês observarem logo abaixo, nós temos o exemplo. Ana parece doente. Meu sujeito é Ana, o predicado parece doente. Parece é o meu verbo de ligação. Ele faz uma ligação para mim entre Ana, que é o sujeito, e doente, que é o adjetivo, classificado sintaticamente como predicativo do sujeito. Vale destacar ainda que os verbos de ligação, que possuem essa finalidade, né, de indicar o estado, a condição do sujeito, quando você troca qualquer um deles, você não modifica a ideia. Por que eu estou falando que não modifica a ideia? Quando eu digo assim, Samuel tomou o suco. E quando eu digo Samuel derramou o suco, são ações totalmente diferentes.
O ato de derramar e o ato de tomar, beber, de preparar o suco são ações totalmente diferentes. Mas quando eu digo que Ana ficou doente, Ana permanece doente, Ana parece doente, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Eu peguei a mesma oração e eu apenas troquei o verbo de ligação. Eles indicam para mim a mesma condição do sujeito. Ana parece doente, Ana permanece doente, Ana fica doente, né? Ou ficou, Ana continua doente. É a condição, é o estado. O estado dela é sempre, ou a condição dela é sempre a de uma pessoa doente. Portanto, a função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao seu predicativo e ele pode ser substituído por qualquer um dos verbos de ligação, que nós continuaremos a ter um sujeito que expressa para a gente uma mesma condição, um mesmo estado. Deu para entender, pessoal, até aí? Tem uma listinha aí, ó, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, andar. Em alguns casos, nós vamos entender depois o porquê. Só para lembrar, o andar é um dos verbos que vira e mexe, ele aparece tanto como verbo de ação como verbo de ligação, porque quando eu digo assim, Ana andou apressada pela rua. Ana andou apressada. Dessa forma, o andou indica para mim uma ação, porque apressada é o modo como a Ana andou. Então, Ana andou apressada, andar é um verbo significativo. Mas quando eu digo Ana anda cansada ultimamente, observem que anda agora não é mais um verbo de ação. Eu não quis dizer que ela anda cansada. Eu disse que ultimamente ela tem estado cansada. Então, anda cansada ultimamente. Eu tenho o verbo andar no sentido de estar, que apareceu aí para vocês entre parênteses. Portanto, o verbo andar é um desses verbos que ele pode aparecer, tanto como verbo significativo como verbo de ligação. Dando continuidade, então, vamos lá para a classificação dos verbos significativos, né? Porque os verbos de ligação são mais fáceis da gente estar identificando. Então, vocês têm uma pequena listinha. Oi. Eu não entendi. É predicativo que você tinha falado antes? O quê? O adjetivo? É isso. Eu não entendi essa parte direito. Isso, o adjetivo, ele é classificado sintaticamente como predicativo. Entendeu? Aquela palavra... Ok. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para você. Aqui a palavra doente, que aparece logo após o verbo de ligação, ela funciona como um adjetivo. Na análise morfológica, sintaticamente, vai funcionar como predicativo. Nesse caso, um predicativo do sujeito. Ok? Ok. Mais à frente eu vou voltar à ideia do predicativo, tá bom? Aí se não ficar claro, você pergunta novamente. Então, vamos lá. Os verbos significativos são aqueles que expressam aquilo que se passa. E nós vamos dividir os verbos significativos em verbos intransitivos e verbos transitivos. Aí a gente já começa a complicar um pouquinho e precisa estar bem atento. Por quê? Quando eu trabalho com a ideia de transitividade verbal, e eu vou classificar agora os complementos verbais, né, que são os objetos, eu preciso estar atento não só à oração, mas também ao contexto. Então, é necessário uma atenção na hora que vocês estiverem identificando esse verbo. Quando eu digo que eu tenho um verbo intransitivo, in significa não, né? Ou seja, o verbo não transita nesse caso. O que seria um verbo que transita? Um verbo que precisa de um complemento. Essa é a ideia da transitividade verbal. Se o verbo é intransitivo, significa que ele não transita porque ele tem sentido completo. Ou seja, ele não precisa de um complemento. Verbos como dormir, sonhar, né, afundar, morrer, começar, chegar, são verbos intransitivos. Quando eu digo assim, ó, Ana sonhou. Vocês entendem a ação. Eu posso até dizer que Ana sonhou comigo, Ana sonhou algo ruim, Ana sonhou com amiga. Entretanto, se eu parasse a oração aí, Ana sonhou, vocês conseguem entender a essência da oração. Então, quando eu digo o campeonato começou, o verbo começar é um verbo intransitivo, assim como o verbo sonhar.
Quem começa, o que começa, perdão. O que começa, quem sonha, quem dorme, o que afunda, quem mente. Eu não preciso de completar. Eu posso dizer assim, Larissa mentiu para a mãe. Mas se eu cortasse a oração após o verbo em mentiu, Larissa mentiu. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem perceber que Larissa faltou com a verdade, ela praticou a ação de mentir. Não é necessário que eu complete para quem ela mentiu ou como foi a mentira. Isso é um verbo intransitivo. Ó. Paula chegou tarde. Paula chegou. Quem chega de algum lugar, mas ela chegou. Não é necessário dizer será tarde de onde ela chegou. Então, o verbo chegar também é um verbo intransitivo. O que vai diferenciar os verbos intransitivos dos verbos transitivos? Os verbos transitivos, eles necessitam de um complemento, eles não possuem sentido completo. Vocês estão com dificuldade no áudio aí? Para alguém? É normal para mim. Às vezes dá uma travadinha. Tá travando um cadinho, Rafael? Só um cadinho, né? Tá, vamos lá. Se perderem alguma coisa, vocês peçam para retomar. O verbo transitivo, por sua vez, ele não tem sentido completo. Precisa de um complemento. Por exemplo, Amanda viu o incidente. Se eu dissesse para vocês, Amanda viu. Tá, viu o quê? Quem vê alguma coisa. Paula falou. Falou o quê? Paula falou com o diretor. Quem vê alguma coisa. Quem fala alguma coisa. Carla precisa de descanso. Carla precisa de quê? Quem precisa de alguma coisa. Então, são verbos que precisam de um complemento para que eles tenham sentido completo. Essa é basicamente a diferença entre um verbo intransitivo, que traz em si toda a significação, e o verbo transitivo, que precisa de um complemento. E aí, já lembrando, esses complementos verbais são chamados para a gente de objetos. Obrigado, Samuel. Esses complementos que aparecem aí são chamados para a gente de objetos. E aí eu destaquei para vocês o seguinte, a transitividade de um verbo não é fixa. Porque estava muito fácil, né? A gente guardar que o verbo é intransitivo, se não precisa de complemento, então esses já serão sempre intransitivos e esses serão sempre transitivos. Estaria muito fácil, né? Entretanto, como é gramática, língua portuguesa, as coisas não funcionam assim. Nós vamos para as exceções, que acontecem devido ao contexto. Então, quando eu digo que a transitividade de um verbo ela não é fixa, significa que alguns verbos podem, em determinados momentos, ser classificados como intransitivo e em outros como transitivos. Vou pegar o exemplo aqui de Paula chegou tarde. Se eu dissesse assim para vocês, Paula chegou. Ou seja, a Paula estava em algum lugar, portanto, ela acabou de chegar. É um verbo intransitivo. Paula chegou tarde. Paula estava fora e chegou tarde da noite. Chegou no momento que já era tarde. O verbo continua intransitivo. Mas vamos supor que Samuel perguntasse assim. Paula chegou para quê? Olha a pergunta. Então, eu tenho todo um contexto. Paula chegou para quê? Então, eu respondo, Paula chegou para a reunião. Nesse caso, o verbo chegar deixa de ser intransitivo e transforma-se num verbo transitivo. Porque, nesse contexto, quem chega, chega para alguma coisa. Deu para entender, pessoal, o que acontece aqui? A mesma coisa poderia ser com o primeiro exemplo. A que horas o campeonato irá começar? O campeonato começará às 18 horas. Nesse caso, eu tenho todo um contexto. Então, o verbo começou, que era intransitivo, irá transformar-se nesse momento em um verbo transitivo,
que pede o cumprimento. O campeonato começará às 18 horas. Então, às 18 horas é o complemento do verbo começar. Deu para entender? Ok. Não tem ninguém aí, não? Yes. Meu Deus. Assim, de vez em quando é legal vocês dizerem assim: ei, professora, ok, tô aqui. Só para eu, assim, acreditar que eu não tô sozinha aqui, né? Porque senão eu vou pensar que eu tô ficando doida, falando com as paredes. De vez em quando alguém dá um oi, um ok, né? Dá sinal de vida aí. Isso aí. Tô por aqui, ó. Porque senão a professora pensa assim: será que eles estão aqui ou só ligaram o computador? Quer conversar, né, Yasmin? Ligaram só o computador e foram tomar o café, foram fazer alguma coisa, a professora tá aí falando para as paredes, né? Mas ok. Tô me sentindo sozinha, né, Yasmin? Vamos lá, pessoal, mas sozinha eu tô mesmo, dentro de um local aqui, trancada, né? Porque eu tive que trancar a Caleb do lado de fora para não atrapalhar a aula. Mas dando continuidade, então. Depois, Rafael, os verbos intransitivos, eles não precisam de um complemento, enquanto os verbos transitivos necessitam. Lembrando que a transitividade de um verbo não é fixa, vamos para as observações importantes. 1. Os verbos de ligação também podem se tornar intransitivos. Olha que massa que é. A língua portuguesa é um fenômeno, né? Primeiro ele dá todas as regras, depois nós vamos para as exceções, que são maiores do que as regras. É fantástico isso. Então, os verbos de ligação, eles tornam-se intransitivos se vierem acompanhados de um adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial? Valendo um ponto para quem responder. Adjunto adverbial. Ninguém, gente? Deixa eu pesquisar aqui, peraí. Não vale Google, não. Ah, tá. Ninguém? O adjunto adverbial, vamos pelo nome. Quase, Luiz. Adjunto, junto. Adverbial, junto a um verbo ou um advérbio. Ou seja, muito bem, Bruna, vai indicar para a gente uma circunstância em cima da ação. O adjunto adverbial, ele é aquela parte da oração que vai aparecer modificando o sentido de um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo. Vou dar uma pausa aqui e vou dar um exemplo do que é o advérbio, para vocês lembrarem. Eu digo assim, Carla chegou. Chegou é o verbo. Agora eu quero modificar o sentido do verbo. Então, o que eu faço? Acrescento ao verbo um advérbio. Então, Carla chegou tarde. Tarde é, para mim, um advérbio. Dentro da análise sintática, o advérbio vai virar um adjunto adverbial. Ok? Então, na oração, é muito tarde. É do verbo ser. Basicamente, ele é um verbo intransitivo, né? Eu sou, eu existo. Eu não preciso dizer mais nada do que isso. Eu sou, eu existo. Então, o verbo ser, ele é um verbo de ligação. Ele é um verbo, intransitivo. Entretanto, quando ele for usado aqui... Deixa eu retomar aqui um pouquinho, que eu li errado aqui. O verbo ser, ele é um verbo de ligação. Tá? Lá naquela classificação. E ele também vai funcionar como um verbo intransitivo. Quando você parte do princípio de que quem é, existe e acabou. Então, além de ser um verbo de ligação, ele também pode se transformar num verbo intransitivo quando vier acompanhado de um adjunto. Quando eu digo assim, a menina é bonita. Nesse caso, o verbo ser, né, que é o ele funciona como verbo de ligação. Porque ele está ligando menina, que é sujeito, a bonita, que é o adjetivo. Então, não tem discussão, ele é de ligação. Mas quando eu digo é muito tarde, observem que depois do verbo ser, né, a ideia de existir aí, ele traz para mim um adjunto adverbial, muito tarde. Portanto, ele é agora um verbo intransitivo. Samuel, não consegui entender sua pergunta. Acabou, eu estava explicando e lendo o que você colocou. Refaz aí para mim, por favor. Você falou que o é, o está e o ficarei são verbos intransitivos, não é? Aham. Nesse exemplo aqui, né? Todos eles são verbos de ligação. Sim, é que eu nunca vi eles como verbos intransitivos, eu sempre vi eles como verbo transitivo.
Você nunca... É, Aqui, eu nunca os vi, tá? Os vi. Continua. Fala de novo, tá. Samuel. Eu nunca os vi Muito bem. como verbos intransitivos. Eu sempre vi como um De verbo ligação. transitivo. Transitivo? Sim, ele é o quê? Ele está fazendo o quê? Eu sempre vi assim. Eu nunca vi como intransitivo. Dá um exemplo para mim. Porque Pô, geralmente esses verbos aparecem pra gente na ideia de ligação. Eu achei que você ia falar hum, que você sempre imaginou eles como verbos de ligação. Porque quando você diz assim, ele está fazendo alguma coisa, aí nesse caso, está fazendo é uma locução verbal. E o seu está, ele só é um verbo auxiliar, ele não é um verbo principal. Talvez você está confundindo por causa disso. Por exemplo, Samuel está fazendo a atividade. Seria um exemplo desse que você pensou? é que é meio confuso para mim. É tipo a explicação que tá nessa parte um e embaixo. Eu me confundi nisso. Não, olha só. Deixa eu retomar aqui, porque você deu um exemplo aí de está fazendo. Então, quando você diz assim, Hum, Samuel está fazendo a atividade. Está fazendo é uma locução verbal. Só que está fazendo pode ser substituído por Samuel faz a atividade. Portanto, esse verbo está que aparece aí, ele não é o seu verbo principal. Seu verbo principal é o verbo fazendo, que está no gerúndio. É diferente da situação aqui. O exemplo que você citou antes era de uma locução verbal. Nesse caso aqui, você só tem um verbo. Então, geralmente, aí eu vou voltar ao raciocínio aqui, ver se você consegue compreender. Geralmente, o verbo de ligação, ele indica pra gente o estado. Né? Samuel está doente, Samuel continua estudando. Então, indica pra gente o estado. Entretanto, continua estudando nem funciona aqui, né? Continua feliz, porque estudando já é verbo de ação, é locução verbal. Samuel está doente, Samuel continua feliz, Samuel ficou preocupado. Então, você está ligando Samuel às características, feliz, doente, preocupado. Quando você acrescenta um adjunto adverbial, quando você acrescenta aí uma ação em cima, né, uma modificação em cima do verbo, aí você tem o verbo intransitivo. Ó. Ficarei em casa. Aí, diferente de eu dizer eu ficarei triste, eu ficarei em casa. Quando você diz eu ficarei triste agora é um verbo de ligação. Eu ficarei em casa. Ficar agora é um verbo intransitivo. Aí você pode perguntar, não, mas quem fica, fica em algum lugar. Não, quem fica, fica, permanece. Portanto, ele não é transitivo, ele é intransitivo. Eu fico. Você entendeu, Samuel? Eu fico. Eu permaneço acho aqui. que eu entendi. Acho que eu entendi. Conseguiu entender? Aham. Pessoal, Se eu não tiver entendido direito, vai surgir dúvida na frente, aí eu vejo se eu. tá, ok. Pessoal, deu para compreender aí ou ficou confuso para alguém? Posso prosseguir? Ok, obrigada, Anne. Ok. Verbos transitivos, eles podem também intransitivar-se, se forem usados de uma forma genérica. Ou seja, o verbo que era transitivo, que precisava de um complemento, ele pode transformar-se num verbo intransitivo quando eu faço afirmações de forma genérica. Aquele menino não estuda. Eu não preciso dizer para quê ou qual conteúdo ele deixa de estudar. Não, aquele menino ele não estuda. Geralmente quem estuda, estuda para alguma coisa. Nesse caso aqui, o verbo transitivo, ele vai se transformar num verbo intransitivo, porque eu coloquei na frente, olha, um advérbio, né? Ou um adjunto adverbial de negação. Eu coloquei um adjunto adverbial de negação antes. Portanto, eu afirmei aquele menino não estuda, em hipótese alguma. Quando eu generalizo, o verbo se transforma num verbo intransitivo. É igual o verbo comer. Quem come, come alguma coisa. Eu não posso dizer só o menino come. Come o quê? Quem come, come algo. Eu precisaria de um complemento.
E aí, o que eu faço? Eu uso de forma genérica. Aquele doente, né? O doente, desculpa, quase não come. Aquele menino nunca come. Dessa forma, o verbo que era transitivo se transforma em verbo intransitivo. É por isso, meninos, que eu disse para vocês no slide anterior, né? Que é necessário estar atento ao contexto. Porque, às vezes, a gente guarda assim, né? O verbo ser sempre será um verbo de ligação. Não. O verbo ser é um dos tipos de verbos que transitam, ou seja, a transitividade dele não é fixa, depende muito do contexto. Vai acontecer também no tópico 3 lá, ó. Verbos intransitivos também podem transitivar-se, se receberem complemento. É o caso que eu já tinha até comentado antes com vocês. O velho morreu, morte gloriosa. Quem morre, morre, né, gente? Não precisaria nem dizer que ele morreu uma morte gloriosa. A noiva chorou. Chorou lágrimas de desespero. Quem chora, chora lágrimas. A gente sabe disso, é óbvio. Entretanto, eu quis completar. Choveu. Verbo intransitivo. Mas aí eu quero confirmar. Choveu uma chuva fininha. Né? Eu quero confirmar o ato de chover caracterizando a chuva. Então, choveu uma chuva fininha, que se transforma agora num complemento verbal. E aí, dúvidas? No! Vamos lá, então, dando continuidade. Partindo, então, da ideia de que os verbos podem se transformar, né, de acordo com a transitividade, vamos classificá-los. Os verbos intransitivos, quando intransitivos, só possuem essa classificação. São intransitivos e acabou. Os verbos transitivos, como eles precisam de um complemento, então eles vão ser classificados de forma diferente. Os complementos podem ser, que são os objetos, né? Podem se dar de 3 formas. Pode ser um complemento sem preposição, um complemento com preposição e um complemento que necessita, na verdade, de 2 elementos, ou seja, 2 complementos. O complemento com preposição e o complemento sem preposição. Então, eu tenho, na verdade, verbos transitivos que possuem 3 classificações. Os transitivos diretos precisam de complemento sem preposição, por isso que eles são diretos, porque eles se ligam diretamente ao verbo, sem o auxílio de nenhuma preposição. Quais são as preposições? Microfone aberto, quem vai lembrar pra gente aí? Ante, para, após, até. Ok. Ante, após, até. Com Vai contra cantar? do desdém. Ah, Entre, Entre tudo, não. Entre para. por. A música lá. Canta aí. Ante, após, até. Pode até, com conta de desdém. Acabou. Entre para, Entre, perante. para, por, perante, sem, sob, sobre, atrás também. O pessoal apresentou preposição aí, não foi? Boa. Então vamos lembrar aí das preposições. Quem não está lembrado, anota aí para você poder estar fazendo essa revisão. Complemento, desculpa. Aí vocês ficam colocando os negócios do lado, eu fico lendo e me desconcentro. O complemento sem preposição, portanto, classifica para a gente um verbo transitivo direto. A garota trouxe o café. Quem traz, traz algo. Então, traz algo. Complemento sem preposição. Trouxe é um verbo transitivo direto. O café, que é o nosso complemento verbal, funciona como objeto direto. Lembrar que todo complemento é um objeto, tá? Então, o café é o objeto direto. Transitivos indiretos são aqueles que precisam de um complemento, porém com preposição. Por isso que ele é indireto, ou seja, o complemento se liga ao verbo indiretamente, ele necessita de uma ponte, que é essa preposição. Nós gostamos de música, quem gosta, gosta de algo. Eu preciso, vou usar o mesmo exemplo, Samuel, eu preciso de descanso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu necessito de dinheiro. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, verbos como gostar, precisar, necessitar, são verbos transitivos indiretos, regidos por uma preposição. E o último tipo de verbo
é o verbo transitivo direto e indireto. Gente, por que eu coloquei asterisco C e D? Nem eu tô entendendo aqui, né? Mas tudo bem. Depois eu acerto antes de mandar para vocês. Transitivos direto e indireto. São aqueles verbos que precisam de dois complementos. Por exemplo, Carla trouxe um bolo para o lanche. Quem traz alguma coisa para alguém. Quem informa algo para alguém. Quem entrega algo ou alguém. Ou entrega a alguém alguma coisa, né? Não importa a ordem aí. Mas verbos como trazer, informar e entregar são verbos transitivos direto e indireto, que precisam de dois complementos. Então, o gerente do banco informou o quê? O saldo. A quem? Ao cliente. Dessa forma, informou é um verbo transitivo direto e indireto. O saldo é o nosso objeto direto e ao cliente é o nosso objeto indireto. Observem que ao é formado pela preposição a mais o artigo o. Portanto, eu tenho aí o objeto direto e indireto. Segundo exemplo, Elisa entregou à bibliotecária o livro emprestado. Quem entrega, nesse caso aqui, a alguém alguma coisa. Ou seja, a bibliotecária é o nosso objeto indireto e o livro emprestado o nosso objeto direto. Abrindo um parênteses, verbos que possuem essa classificação, transitivo direto e indireto, eles precisam de dois complementos, dois objetos, mas não importa qual vai aparecer primeiro. Pode ser o objeto direto primeiro e depois o indireto, como aconteceu na primeira oração, né? Informou o saldo ao cliente. Ou pode aparecer primeiro o indireto e depois o direto, como aconteceu no segundo exemplo. A bibliotecária, objeto indireto, o livro emprestado, objeto direto. Ok? Tem gente aí? Dúvidas? Até aqui tranquilo? Beleza, então. Suave. Ok. Que horas termina, pessoal? 16h10? É isso? 4h10 termina? Ok. Temos 12 minutos ainda. Vamos lá, então. Partindo disso aí, vamos passar para a classificação do predicado. O primeiro predicado é o chamado predicado verbal. O predicado verbal, ele é aquele que possui um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação. Dessa forma, toda vez que eu tiver um predicado verbal, o núcleo do predicado sempre será o verbo. Aquilo que nós identificarmos como o verbo se transforma no núcleo do predicado. Na semana passada, nós vimos o sujeito. E nós vimos que o núcleo do sujeito era a palavra mais importante dentro do sujeito. No predicado não funciona assim. Cada predicado ele tem um núcleo diferente. Então, no sujeito, o núcleo é sempre a palavra mais importante. No predicado, não. O predicado verbal, o núcleo vai ser o verbo. O predicado nominal, o núcleo vai ser o predicativo. E depois a gente continua, vamos por partes, então. O predicado verbal, ele vai ter como núcleo sempre o verbo. Então, na oração, Rose gosta de sorvete. O meu sujeito é Rose, que é o sujeito simples. O predicado é gosta de sorvete. Nesse caso, gosta é um verbo de ação, um verbo significativo, é um verbo transitivo indireto, porque quem gosta, gosta de algo. Portanto, eu tenho um predicado verbal formado por um verbo transitivo indireto. Ok? O núcleo desse predicado será o verbo gosta. Até aqui, ok, né? Que o predicado verbal é bem tranquilo para a gente entender. O que possui na estrutura do predicado verbal? Um verbo significativo. Pronto. Possui um verbo de ação. Acabou. Só isso. Ele não tem mais nada além do verbo de ação, que é o verbo significativo. Por que eu falei pronto e acabou? Porque quando você vai para o próximo, que é... Opa! Desculpa aí, pessoal. Apertei sem querer. Quando você vai para o próximo, entrou para todo mundo normalmente? Sim. Ok? Quando você vai para o próximo predicado, que é o nominal, você não tem só o verbo.
O predicado nominal, ele tem o verbo de ligação, só que ele também tem o predicativo do sujeito. E é interessante a gente destacar que dos 3 tipos de predicado, o único que possui verbo de ligação é o predicado nominal. Então, vocês já podem guardar isso e quando vocês tiverem que classificar ou identificar um predicado, já sabe. Tem verbo de ligação, o predicado é nominal. Qual é a estrutura do predicado nominal? O verbo de ligação e o predicativo do sujeito. É óbvio que tem que ter o predicativo do sujeito. Por quê? Porque só é verbo de ligação porque ele une, porque ele faz essa ponte entre quem? Sujeito e o adjetivo. Como acontece aqui, ó. Rose permanece aborrecida com o namorado. O sujeito é Rose. Permanece verbo de ligação. Aborrecida, nosso predicativo do sujeito. Então, permanece está ligando Rose à aborrecida. Portanto, o meu predicado é nominal, formado pelo verbo de ligação permanece e o predicativo do sujeito aborrecida. Com o namorado é complemento verbal, mas a gente deixa mais para frente, tá? Só para já estar aguçando aí a curiosidade de vocês, vai funcionar como complemento nominal. Mas, nesse caso aqui, como eu tenho um verbo de ligação, o meu núcleo do predicado vai ser o predicativo do sujeito, que nesse caso é a palavra aborrecida. Observe, então, a diferença. Quando eu tinha o predicado verbal, eu só tinha verbo de ação. O núcleo tinha que ser o verbo, porque o que eu tinha dentro do predicado era... Foi eu que voltei um pouquinho, Samuel. Porque o que eu tinha dentro do predicado verbal era apenas o verbo e o complemento. Então, nesse caso aqui, ó, gosta de sorvete, gosta é verbo e o complemento verbal é de sorvete. Dessa forma, se eu tenho verbo e complemento, o que é mais importante? O verbo. Aqui, no predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação e o predicativo. E o predicativo, ele se une ao sujeito. Portanto, ele se torna mais importante do que o verbo de ligação. Nossa, por que isso acontece? Porque o verbo de ligação ele pode ser substituído, lembram disso? Rose permanece doente, Rose ficou doente, Rose está doente. Significa que o verbo de ligação, ou verbo de estado, ele não traz uma carga semântica tão importante quanto o verbo de ação, visto que ele indica uma condição. Portanto, se ele indica uma condição, a condição se torna o elemento mais importante. Todo predicado nominal tem como núcleo o predicativo do sujeito. Ok, meninos? Oi! Ok? Ok. Ei! Mac. Ó, Aleph falando, gente, que bom! Continuando. Se eu tenho predicado verbal, se eu tenho predicado nominal, eu vou ter o predicado verbo nominal. Que, como o nome já diz, ele vai ter que copiar alguma coisa do verbal e alguma coisa do nominal. Então, o que ele vai pegar emprestado de cada um desses? Do verbal, ele vai pegar o verbo significativo e do nominal, ele vai pegar o predicativo. Mas, porém, contudo, todavia e entretanto, o predicativo aqui ele pode ser de 2 formas. Eu posso ter um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Vamos lá entender como funcionam os predicativos. Depois eu retomo o conceito do predicado verbo nominal. Acompanhem comigo as 2 orações. Rose chegou atrasada para a reunião. Nesse caso, eu tenho Rose como um sujeito, chegou como um verbo de ação e atrasada funciona como predicativo. Por que é um predicativo? Porque está dando a característica Rose. É como se eu dissesse, é como se tivesse implicitamente, vê se vocês conseguem enxergar isso, a seguinte escrita: Rose chegou e estava atrasada. Conseguiram perceber isso aí? Rose chegou atrasada, mas ela chegou e, na verdade, eu quis dizer que ela estava atrasada. Ela chegou e a condição dela era de atrasada. Portanto, eu tenho implícito aí um verbo de ligação. Então, essa palavrinha atrasada, que é o nosso adjetivo, funciona para mim como um predicativo do sujeito. A mesma coisa acontece na segunda oração. Rose calçou os sapatos novos para a festa. Calçou é o nosso verbo.
calçou sapatos que eram novos. Não eram só sapatos, mas sapatos que eram novos. Então, a condição dos sapatos é de ser sapatos novos. Portanto, eu tenho também aqui implícito um verbo de ligação. Nesse caso, o meu predicativo, que é o adjetivo, ele não está dando característica a Rose. Rose calçou o quê? Sapatos. Os sapatos é o nosso objeto, que é o complemento verbal. Portanto, novo está dando característica ao objeto. Isso significa que ele é um predicativo do objeto. Vamos lá, retomando para ficar mais fácil. Se é predicativo, é um adjetivo. É a primeira coisa que vocês têm que guardar. Se é predicativo, é adjetivo. Se esse predicativo, esse adjetivo, retoma um termo lá no começo da oração, como acontece na primeira oração, retoma o sujeito, ele é predicativo do sujeito. Se esse adjetivo retoma um termo que completa o verbo, ele não é adjetivo, ele é predicativo do objeto. Ficou claro, pessoal, a diferença entre o predicativo do sujeito e do objeto? Ok? Então, se eu tenho um predicativo do sujeito e um predicativo do objeto, significa que eu tenho a possibilidade de ter dois predicativos. Esses dois predicativos, eles vão identificar para mim a presença ali do predicado verbo nominal, quando eles vierem após o verbo de ação, né, gente? Nesse caso aqui, ó, o predicado verbo nominal, ele tem verbo significativo e o predicativo. Então, retomando aquele raciocínio que eu coloquei antes, é como se eu dissesse, Rose chegou, e aí eu tenho o verbo chegou, que é significativo, e estava atrasada. Agora eu tenho atrasada, que é o predicativo do sujeito. Nesse caso, toda vez que eu tiver um predicado verbo nominal, eu terei dois núcleos, o verbo e o predicativo. Então, na primeira oração, o núcleo do predicado, é chegou atrasada, e na segunda oração, o núcleo do predicado é calçou novos. Um resuminho para poder ficar mais fácil para vocês, um quadrinho resumo. Titia fez igual titia ensina para os meninos de 6º ano a classificar os predicados, hein? Bem didático para ficar mais fácil para vocês guardarem. Predicado verbal sempre vai ter um verbo significativo, que é um verbo de ação. Não tem predicativo e o núcleo é um verbo. Predicado nominal sempre terá um verbo de ligação, o predicativo sempre será do sujeito e o núcleo será o predicativo. Predicado verbo nominal, ele tem um verbo significativo, que é o verbo de ação, o predicativo pode ser do sujeito ou do objeto e o núcleo vai ser o verbo mais o predicativo. Em outras palavras, se eu tenho várias orações para classificar o predicado, apareceu o verbo de ligação, não tenho dúvida, o predicado será sempre nominal. Oi, Heitor? Então, não tenho dúvida, apareceu um verbo de ligação, o predicado será sempre nominal. Apareceu o verbo de ação, que é o verbo significativo. Aí eu fiquei na dúvida se o predicado é verbal ou verbo nominal. Não tem como errar. Porque o que você tem que fazer? Procurar se tem adjetivo. Procurar se tem esse adjetivo que funciona como predicativo. Se não tiver adjetivo, significa que o predicado é verbal. Se eu tiver a presença de um adjetivo, e não importa se ele é do sujeito ou do objeto, eu vou ter o predicado verbo nominal. Deu para entender, pessoal? Ok? Dúvida? Sim. Ok? Oh. Vocês viram que o quadrinho aqui ficou bem didático, né? Perguntas? Nenhuma? Pessoal, esse era o último. Tem certeza? Ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma perguntinha? Então, eu posso até marcar uma prova. Vou falar com o Sandra que tá tudo ok já. A prova vem a dúvida. Ah, mas ninguém tem prova, né? Ninguém tem dúvida, né? Então, eu posso. O Ruscar falou que pode marcar a prova. Pode. Então, se não tem nenhuma dúvida, antes de vocês saírem... Oi? Marca pra ela só, engraçadinho. Só pra ela? Deixa eu desligar aqui um pouquinho, É. menino. Só um momentinho. Pra Anne também, que ela falou que pode. Pode, né?